Olá a todos, senhoras e senhores. Hoje a apresentação é sobre o Scrum Kanban e o sucesso de metodologias ágeis que veremos. Então, o que é o Agile? O Agile é uma filosofia de ser adaptável, entregar valor em ciclos curtos e buscar o feedback contínuo e o conjunto de valores, princípios para o desenvolvimento de software e gestão de projetos. Ele é fundamentado em 4 valores que se baseiam em indivíduos e interações se importarem muito mais do que processos e ferramentas, software em funcionamento muito mais do que a documentação, a colaboração com o cliente mais do que a negociação e responder a mudanças mais do que seguir um plano. Muito se confunde o Scrum com o Agile, mas na verdade o Scrum é uma estrutura para praticar o Agile, como veremos a seguir. Uma vez então que o Agile é um conceito para entregar valor de forma contínua, coletar feedback e ser mais flexível a mudanças, o Scrum vai ser uma metodologia e uma estrutura para aplicar esse conceito. Essa metodologia é composta de artefatos, que é todo subproduto concreto produzido durante o desenvolvimento. Por exemplo, o backlog do produto é um artefato. Ele é a lista mestra e priorizada de tudo o que é conhecido como necessário para o produto. De forma geral, o backlog do produto é tudo aquilo que é requisito para o produto final. Outro artefato muito importante é o backlog da sprint. Ele é uma seleção de itens do topo do backlog do produto que a equipe se compromete a entregar em uma sprint. E o que é uma sprint? Imagine um ciclo de trabalho de tempo fixo, por exemplo, de 1 a 4 semanas, em que aquela equipe se compromete a entregar aquilo que foi proposto, que faz parte do backlog. Então, vamos selecionar itens que estão no topo do backlog do produto de forma mais prioritária e entregar isso em uma sprint. E a cada sprint concluída, se torna um incremento que é adicionado ao produto existente, que este é outro artefato, que é o incremento, que é a soma de tudo que já foi entregue com o que está sendo entregue no final de uma sprint. E aqui a gente já consegue entender uma das partes do conceito de ágil, que é a entrega de valor de forma contínua. E em geral, se você está usando o Scrum corretamente, logo você está sendo ágil. Outra metodologia muito importante é o Kanban, e este é usado junto com o Scrum, por exemplo. E ele é um método para gerenciar e melhorar o fluxo de trabalho, com foco em 4 princípios principais. O primeiro deles é visualizar o fluxo de trabalho de forma em colunas a representar cada fase do processo. Outro também é limitar o trabalho em andamento, onde a gente vai definir o número de tarefas que podem estar em andamento. Isso serve justamente para não sobrecarregar a equipe em esquecer de fechar ou abrir alguma tarefa. Outra também é gerenciar o fluxo, que diz que cada etapa não pode passar para outro estágio sem passar anteriormente pelas etapas anteriores. Outra regra importante também do Kanban é que o trabalho só flui se as regras forem claras e visíveis para todos. Por exemplo, uma tarefa pode ir de desenvolvimento para teste quando aquele requisito for atendido. Aqui do lado direito tem uma figura que explica basicamente o que é o Kanban, e uma maneira que eu gosto muito de representar ele é como se fosse uma lista de pedidos num restaurante, em aquilo que está sendo feito, aquilo que vai ser feito e aquilo que já está pronto. Então, uma coisa que temos que diferenciar bastante é a feature e task de issue. Isso vocês vão ver bastante quando a gente utilizar o modelo do Kanban no GitHub. Então, um requisito, uma feature, é aquilo que o usuário quer estar mais no nível do produto. Então é um nível mais complexo de uma tarefa que está ligado diretamente a um requisito do sistema. Uma task é como a equipe vai construir isso, está mais no nível da execução. Uma maneira de se imaginar é que cada feature possui muitas tasks, que são unidades de trabalho. Já as issues é mais um termo genérico de trabalho. Ela pode ser, por exemplo, tanto uma task como uma feature porque ela é um debate sobre algo. Mas a gente pode associar cada issue com uma task e uma feature depois. Então, um resumo do que vamos fazer agora. Nós vamos pegar um repositório qualquer no seu GitHub, eu vou pegar o meu, iniciar um novo projeto e associar com este repositório, definir o backlog do produto com requisitos e features, criar as primeiras issues e tasks associadas a cada feature, criar rótulos para elas e editar colunas e depois filtrar as atividades. Então aqui eu estou com um projeto aberto no meu repositório, a gente vai em Projects e vamos criar um novo projeto. Podemos linkar com o projeto, mas aqui eu vou criar um novo do zero.
Aguardando aqui vai abrir essa tela e a gente vai escolher o template que vai ser o Kanban. Aqui no nosso projeto a gente vai colocar um nome, que no caso é o sistema de agendamento que eu estou fazendo, e vai abrir essa primeira tela. Veja que aqui tem todas as colunas que representam o fluxo de trabalho. Eu vou editar, por exemplo, aqui essa coluna para ser o Sprint Backlog. E para aproveitar também, vou editar o Backlog para Backlog do produto. Agora, clicando nesse maisinho, a gente vai criar uma issue. Vou clicar aqui. Ok, vamos colocar um título para ela. Vai ser... talvez agendamento por data em um período semanal. Ok? Tá. Aqui na descrição a gente pode adicionar Markdown. E a gente pode estar em preview para ver como é que ele fica depois. Por exemplo, aqui eu coloquei um título. Isso está relacionado a uma feature. Depois a gente vai criar um label para ela. Mas aqui ó, a gente pode muito bem dizer o que quer dizer essa feature, que é para selecionar agendamento por data. Criar também uma lista de números ou uma lista de opções que vai ter para isso aqui ficar pronto. Tudo isso em Markdown. Então, aqui serão 7 dias, por exemplo, mas poderiam ser, por exemplo, uma consulta por mês, né? Aqui eu vou trabalhar com agendamento semanal. Aqui lá em cima a gente pode ver várias opções de Markdown. Por exemplo, eu vou adicionar aqui uma task lista, que é uma lista de tarefas. E ela fica formatada dessa maneira. Então, por exemplo, uma coisa que tem que ter é que os agendamentos possuem data de hora início e data hora fim. Vou adicionar mais uns itens aqui na minha lista e depois eu volto aqui para ver como fica formatado. Pronto, terminando aqui, clicando em salvar, a gente já apareceu a nossa issue. Clicando nela a gente pode até editar ela posteriormente, que é o que a gente vai fazer aqui. E abrindo aqui a gente já fica como que fica o Markdown. Aqui em Rebels é uma coisa muito interessante, você criar rótulos para suas issues, para demarcar e também depois para filtrar por um rótulo específico. Ele já vem com uma lista de rótulos pronto, o Kanban, mas a gente pode muito bem vir aqui, depois em New Rebel, e criar o nosso próprio rótulo. Aqui, por exemplo, feature. Adicionar uma descrição para ela, se eu quiser. Uma tarefa ligada a um requisito funcional e decomposta em tasks menores. Tá bom? Isso não é obrigatório, pode até criar uma cor também para ela. Então vamos criar mais outras rótulos, por exemplo, task. E eu também gosto de criar rótulos para as linguagens que eu estou usando. Por exemplo, uma vai ser para Java, outra vai ser para TypeScript, que a gente está usando em Angular aqui. Python, talvez, que a documentação que eu estou fazendo com a MakerDocs é em Python. Então, por exemplo, se tiver um projeto seu em Python com um framework como Django, enfim, ou PHP, vocês podem adicionar. Deploy também é um módulo que eu vou criar aqui, por exemplo, com Vercel, GitHub Pages e o Docker. Então, um rótulo para deploy também seria legal quando tiver uma tarefa para deploy. Tá bom? Então vamos voltar novamente aqui na nossa issue, que é uma feature, e aqui em Rebels a gente vai associar ela com rótulo de feature. Ok. Outra parte interessante também é associar essa issue com alguma pessoa que vai fazer. Por exemplo, eu escolhi eu mesmo. Escolhi um nível de prioridade. Por exemplo, quanto maior for o número, menos prioritária ela fica. P1 já é uma tarefa muito prioritária, então a prioridade cresce com os números para baixo. A gente pode estimar também uma quantidade em horas e também estimar o tamanho dessa tarefa. Por exemplo, aqui eu vou colocar um tamanho M, que é um tamanho médio. Não são obrigatórios esses rótulos, mas é interessante ter eles anotados até para facilitar depois a pesquisa também e o tamanho do projeto. Outra coisa, vocês podem também editar a descrição vindo aqui nesse botão e adicionar também outra lista ou outro item na lista da descrição. Por exemplo, aqui eu adicionei uma tarefa de paginação de 20 elementos por requisição. E uma coisa legal que a gente vai criar são sub-issues, que são
subtarefas. Então, por exemplo, uma feature pode ter várias tasks, cada uma dessas subwishes vai ser uma task, ou seja, uma entidade menor de trabalho. Por exemplo, criar a entidade agendamento é só uma tarefa que faz parte de uma feature maior. Então vou aqui descrevê-la. Então ficou mais ou menos assim. E sempre que a gente querer criar uma nova subwish, a gente sempre vai neste botão Create Subwish. Vamos iniciar uma nova. Eu vou criar mais outras duas para poder mostrar para vocês. Então, com as subwishes criadas, você só tem que cuidar para não deixar ela aqui em sem status, justamente para mover ela para alguma coluna. Por exemplo, eu vou adicionar elas aqui no backlog da sprint. Elas poderiam ser, por exemplo, o backlog do produto, mas como elas fazem parte de uma task maior, vou colocar ela nessa primeira coluna. Simular uma que já está em progresso, por exemplo, criar entidade de agendamento. A gente pode posteriormente também fechar nossas issues e também adicionar comentários que eu vou mostrar para vocês agora. Uma maneira de fechar uma issue é simplesmente movendo ela para a coluna de Done, que automaticamente ele já fecha a issue e fica até com um símbolo diferente. Outra maneira também é entrando dentro da issue. Aqui eu já vou aproveitar até para adicionar um rótulo, por exemplo, de Java, que ela foi feita em Java, e uma task, ok? A gente pode definir também uma prioridade para ela, como feito anteriormente, mas aqui eu só vou fechar isso, justamente com um comentário. Então, para adicionar um comentário nessa aba aqui, a gente pode colocar, por exemplo, consertei um bug de bidirecionamento. A maioria dos nossos bugs a gente começa com fix, tá? É um padrão. Mas clicando ali, por exemplo, em close issue ou reopen issue, a gente pode abrir e fechar a issue quando a gente quiser. Então, de relance era isso. Vocês podem criar quantas tasks quiserem, quantas issues. Há projetos bem maiores do que esse, claramente, mas isso foi apenas uma base. Uma coisa que não mencionei aqui, mas é que é válido, é que você é livre para escolher qualquer tecnologia ou software para gerenciar seus projetos. Pode ser o Trello, o Notion ou até mesmo aqui o GitHub. Ou pode ser até mesmo um papel e caneta, por exemplo, mas que siga alguma metodologia. Nunca se esqueça de organizar seus projetos e seguir pelo menos alguma metodologia. E é isso então, pessoal. Até a próxima.